Por quê? Esta concentração no Porto de Dom João ocorreu porque a partir de um determinado momento, no processo de expropriação do trabalho e de terras, as famílias foram impedidas de viver nos fundos das fazendas, onde trabalhavam, conforme afirmam os diversos depoimentos. Quando você chega em Dom João, e você vai também fazer uma revisão historiográfica sobre as pesquisas realizadas naquele espaço, você vai perceber que diversos depoimentos vão relatando a origem dessas pessoas. Aquelas pessoas principalmente que viviam nos fundos de pasto, ou seja, aqueles trabalhadores dessas fazendas. Sujeitos do grupo em várias assembleias realizadas na presença de entidades de movimentos sociais e órgãos governamentais. Então vocês vão perceber que houve uma articulação dessa comunidade para ela ser certificada como uma comunidade quilombola. Toda a característica de Dom João lhe dá autonomia para ser certificada. Porque desta forma, eles foram se adaptando e foram constituindo um grupo que prioritariamente utilizava da pesca e da mariscagem para sobreviver. Se você chega em Dom João, é muito interessante a história vivida em loco. Você chega em Dom João, você vai perceber que você tem a plantação, mas a principal fonte de renda vai ser o que ele tem em abundância, que é o seu mangue e o seu mar. Então, por isso que você vai ter ali a pesca e a mariscagem como a principal fonte de renda dessas famílias. Visto que as características naturais desse local, é isso que estamos falando, né? Você chega ali, você já vai perceber de onde essas pessoas tiram renda. Ali você tem os recursos hídricos abundantes, né? Você vai perceber aquele mar, aqueles mangues, né? Você vai perceber também, principalmente, a prática da agricultura familiar, onde você vai ter ali a mandioca, o aipim, a banana. Então, assim, além da pesca, além da mariscagem, você tem uma lavoura que essas pessoas, nos seus quintais, cultivam a mandioca, vai cultivar o aipim, vai cultivar a banana para a sua sobrevivência. E aí, pensando nesse processo, vamos entender que precisamos discutir esse tema na nossa sala de aula. E como é que discutimos esse tema em sala? Nos remontamos à educação escolar quilombola. Na prática, ela aponta para a incorporação, dos conhecimentos tradicionais dessas comunidades, em articulação com o conhecimento escolar. Não posso atuar em uma escola quilombola só com os conhecimentos escolares. Os conhecimentos escolares precisam estar interligados com os conhecimentos tradicionais. Eu chego com um aluno que mora no Dom João, ele tem muito a contribuir como é essa vivência naquele espaço. A importância da preservação ambiental, a importância da preservação dos mariscos, a importância da pesca, que não pode ser predatória. Então, tudo isso precisamos estar trabalhando e é o conhecimento que esse aluno já traz de casa. Porque muitos desses alunos atuam nesses espaços para a sobrevivência, ajudando as famílias.
Então não podemos esquecer disso. Sendo que é necessário que as culturas, as tradições, um dos principais fontes de conhecimento, uma das principais fontes de conhecimento desse espaço, que é a oralidade, a memória, a ancestralidade, o etnodesenvolvimento, precisam ser discutidos e trabalhados com profundidade nesses espaços escolares. Porque o mundo do trabalho, a estética, as lutas por terra e território aparecem como dimensões nucleares ao longo das etapas das modalidades de ensino de uma educação escolar quilombola. Então, pensar nesses espaços é pensar nesses temas que têm que estar dentro do fazer pedagógico dos professores, fazer pedagógico da escola. Como é que a escola se vê? Eu preciso estar remontando a minha memória. Eu preciso trabalhar com protagonismo local. Tem melhor protagonismo do que a oralidade? É você trazer esses conhecimentos locais para fazer uma reflexão intimamente com aquele fazer pedagógico. Qual é o olhar que a comunidade tem com a escola e qual é o olhar que a escola tem com a comunidade? Como é que há essa troca de conhecimentos? E quando isso acontece, a escola flui, porque o aluno ele precisa se ver. E uma das questões fundantes para que o racismo brasileiro, e aí eu falar de quilombo, eu preciso falar também de racismo, o racismo brasileiro, ele continue velado, eu sempre digo, não é nem velado, escancarado como ele está, é porque não trabalhamos o nosso protagonismo. Quem eu sou? De onde eu vim? Não posso ter vergonha da minha origem humilde, porque a minha origem humilde, ela faz parte de um processo excludente deste país. Então, pensar no quilombo é pensar nessas características. Então, a educação escolar quilombola, ela não pode deixar de discutir a memória, a ancestralidade, porque são essas questões que me fazem e que me fizeram ver quem eu sou. Porque nós, negros, sempre éramos vistos a partir do olhar do outro. O outro dizia quem eu era. E quando você trabalha a sua memória, você trabalha a sua ancestralidade, você vai perceber, eu também sou protagonista. E esses espaços, principalmente os espaços quilombolas, são espaços de extremo protagonismo. Por isso que São Francisco ele é protagonista no desenvolvimento deste país. Eu sempre digo, não é Bahia não, é Brasil. Porque pensar São Francisco no processo histórico, principalmente até o século XVIII, é você pensar o protagonismo econômico desse espaço. E aí, vamos estar trabalhando todos esses temas. Porque esses espaços, e o espaço da escola é um espaço de formação, porque o indivíduo está ali no seu processo formativo, e é um espaço de diálogo, onde docentes, gestores, pedagogos, quer dizer, todos, estudantes, pais, dialoguem com essa comunidade, primando por uma construção democrática com os quilombolas e para os quilombolas. Então são essas reflexões que estamos sempre ter que estar fazendo.
Porque a educação básica, ela tem um desafio. Primeiro, assegurar ao estudante práticas e oportunidades que visem a valorização contínua das ações educativas condizentes com a realidade de cada contexto em que cada escola esteja inserido, possibilitando o pleno desenvolvimento da formação humana. E esse desenvolvimento da formação humana, ele se dará através das articulações entre os conhecimentos científicos tradicionais, as práticas socioculturais próprias dessas comunidades. Essas especificidades são basilares no processo de ensino e aprendizagem. E aí, trazer essa comunidade, entender o Monte Recôncavo. Falamos de Dom João, também temos que entender o Monte Recôncavo. É entender todo esse processo. É entender a Muribeca. É entender São Francisco. Então, esses espaços são espaços históricos e espaços importantes. Eu sempre trago o Monte Recôncavo, porque quando você pega a origem do município, você tem, historicamente, era para a sede ser no Monte Recôncavo. Por questões estratégicas, depois do início da colonização, que foi para onde hoje está lá na sede. Mas o início de povoamento desses espaços começa a região de Caípe e o Monte Recôncavo, principalmente o monte onde tinha uma concentração maior populacional. E aí, quando você fala desse monte, não podemos esquecer que no início do século XVI, início do meado do século XVI, a Igreja do Monte já existia. Então, o processo de ocupação se dá ali. Por isso que esse espaço quilombola também é de extrema importância. Mas, pensar em quilombo, pensar em resistência, pensar em protagonismo, não podemos esquecer do período escravista. A escravidão de africanos nas Américas, ela consumiu cerca de 15 milhões, a depender das fontes, ou mais, de homens e mulheres que foram arrancados de suas terras. E essa escravidão penetrou cada um dos espaços da vida brasileira. Além desses escravizados movimentarem engenhos, fazendas, minas, cidades, plantações, fábricas, cozinhas, salões, esses escravizados africanos e seus descendentes imprimiram marcas próprias sobre vários aspectos da cultura material e espiritual deste país. A sua agricultura, a sua culinária, a sua religião, a sua língua, a sua arte, a sua arquitetura, ou seja, pensar o país sem a contribuição dos descendentes africanos é inimaginável. O Brasil é tudo isso que o povo africano e os indígenas contribuíram para ele ser. Então, não tem como você desassociar. É tanto que o Brasil, quando é vendido lá fora, é vendida a sua música, o seu samba, a sua dança,
a sua cultura, a sua culinária. E nada que é vendido lá fora, que representa o Brasil, é branco. Ou você tem uma influência marcante da população negra ou indígena, principalmente da população negra. Por quê? Onde houve um processo escravista, houve resistência. E de vários tipos. Para haver os quilombos, precisou e houve a ameaça. O escravizado, ele, além de fugirem, de criar os quilombos, eles também, uma das suas formas de resistências foram negociar espaço de autonomia com esses senhores. Eles também utilizavam o que a gente chama do corpo mole no trabalho. Eles quebravam ferramentas, incendiavam plantações, agrediam senhores e feitores. Rebelavam-se individual e coletivamente. E aí, vamos perceber que, quando você vai para a historiografia brasileira, principalmente, final do século XVIII, quando há aquele boom de São Domingos, do Haiti, houve um medo branco no Brasil. Por isso que, quando você percebe o período de independência do Brasil, você vai perceber que há uma grande resistência dos senhores em armar essa população negra contra os portugueses. Porque existia esse medo. Porque essa resistência, e vocês vão perceber que logo depois desse período, não é nem depois, e nesse período de início do século XIX, você vai perceber aqui, principalmente aqui na Bahia, vários levantes. E também aconteceu aí em São Francisco do Conde. Então, pensar o quilombo é rebelar-se. Sempre eu me rebelo individualmente ou eu me rebelo coletivamente. Então, resistência é a palavra. Mas antes de resistir, eu preciso que o outro me respeite e eu preciso respeitar o outro. Então, neste momento de pandemia, a reflexão